boa noite a todos aqui presentes, assim também boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos aos nossos irmãos que se encontram em seus lares para colocarem um recipiente com água, para que essa água seja fluidificada. Vamos ouvir uma página de preparação com o nosso irmão Edivaldo, prestar bastante atenção nela, que ela é muito importante para as nossas reflexões iniciais. Depois nós vamos ter a prece e, em seguida, a nossa irmã Isis fará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância. Vamos desde já elevando os nossos pensamentos ao alto, acompanhando do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 69, Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Está em Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessantemente trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Maria, Mãe Amantíssima, e graças a Jesus, nosso grande Mestre, amigo de todas as horas. Gratidão por poder estar aqui
nesta casa que nos acolhe, nesse momento do estudo do Evangelho, onde é mais uma oportunidade em que o Senhor nos une em Teu nome, para aprendermos mais esse ensinamento. Mas sempre com o convite de colocarmos em prática no nosso dia a dia. Estamos sempre, Senhor, a te rogar esse auxílio, esse amparo, para que possamos ficar atentos aos chamados que cada dia nos proporciona para o exercício do Teu Evangelho. Que possamos ouvir esse chamado e trabalhar na Tua seara através da gentileza, da paciência e de tantas outras virtudes que o Senhor veio nos ensinar. E assim, caminharmos juntos para que possamos um dia sermos reconhecidos como Teus discípulos. Portanto, nos amarmos. Nos aqui, Senhor. Mas também queremos te rogar que essas vibrações de amor e de paz que já nos envolvem nesse instante, desde o momento em que entramos a essa sala, se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti, que alcance cada coração aflito e sobrecarregado, que fortaleça aqueles que se encontram fervorosos na fé, para que todos nós juntos possamos dar graças a Deus. Graças a Deus por tudo que recebemos de Ti, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Rogando sempre que Tu fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então agora ouvir com a nossa irmã Isis a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite aos que estão aqui, aos que estão nos assistindo pelo canal do SEM no YouTube. Sejam muito bem-vindos. A gente vai prosseguir aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente aqui não tem tempo, né, para ler o texto na íntegra. Então, o recomendado é que ele seja lido, para que ele seja melhor absorvido, né, por vocês. É um texto bem interessante, assim como todo o Evangelho. Bom, o nosso tema hoje é a cólera. Bem-aventurados os mansos e pacíficos é uma citação, né, do Sermão da Montanha, que nos convida para que nós sejamos humildes, né, para que a gente construa a paz dentro de nós, né, para que a gente construa, para que a gente nutra, para que nós sejamos a paz também. Bom, logo no início do capítulo, no item 4, Kardec, ele nos diz o seguinte, esse trecho é uma referência do trecho em que ele fala das injúrias e das violências, tá? Então ele nos diz o seguinte: Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E ele continua. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo
toda expressão descortês com os semelhantes. É forte esse trecho, né? Ele é forte. E, ao mesmo tempo, ele nos dá a ideia e a profundidade do assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é a cólera. Mas, afinal de contas, né? O que é a cólera? Aqui a gente não está falando da doença, né? Não é. Eu trouxe aqui uma definição, porque eu gosto de definições, uma definição da internet, do dicionário, lá do Google, que nos diz o seguinte, que a cólera é um sentimento violento diante de uma situação revoltante, ira. E aí ele nos diz, instinto selvagem demonstrado por alguns animais. Exemplo, a cólera do leão. Então, quando a gente fala de cólera, para começar, né? Raiva e cólera são a mesma coisa? Não, né? A raiva, ela é uma emoção básica, né? Que muitas vezes, quando bem elaborada, ela nos impulsiona para que a gente possa fazer coisas que são muito boas, né? Na nossa vida. A cólera, ela é um sentimento, né? Um sentimento, um comportamento que muitas vezes, né, nos leva a fazer coisas que não são muito legais. Então é como se a raiva ela fosse uma faísca e a cólera ela fosse um incêndio. É disso que a gente está falando. E quando a gente ouve assim, né, esse termo, parece que é algo que é muito distante da gente, né? Que acontece de forma esporádica, inclusive. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu sou tão calmo, né? Eu sou tão tranquilo, só não pode pisar no meu carro. Se alguém nunca falou isso aqui, me desculpa. Mas é uma fala que a gente fala, que a gente tem com frequência, né? Só não pode pisar no meu carro. Às vezes as pessoas falam pra mim, você tem uma fala tão tranquila, né? Você é tão tranquila falando. Aí eu falo, então vai lá pra casa pra gente conviver juntos. Né? E a pergunta que fica e que não quer calar, será que nós somos coléricos? Porque ao preparar, né, esse pequeno estudo, foi uma pergunta que eu me fiz com frequência. Será que eu sou colérica? E cada um aqui responde por si, né? É uma resposta que ela é interna, é uma resposta que ela é profunda, né? Ela é particular, tá? Mas é uma resposta que é importante. Só que para facilitar um pouco, né, inclusive essa resposta, eu trouxe aqui uma reflexão, né, um pouco mais sobre ela para que fique um pouco mais fluida, tá? Nós temos no Evangelho, a cólera ela está na instrução dos Espíritos, e nós temos duas mensagens falando sobre ela. Uma é de um Espírito protetor e a outra é de um Espírito Hahnemann. Esse primeiro Espírito, o Espírito protetor, ele nos traz a cólera como uma consequência. Consequência de quê? Bom, uma consequência, ele é um resultado, né? Um efeito de uma ação. E que ação é essa? Eu vou trazer o trecho desse irmão. Ele diz o seguinte: o orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. E ele continua: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão.
procurai-a e a encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Então, ele nos traz aqui, né, um conceito que a gente pode ficar um tempinho aqui, né, debruçados nele. Eu vou parar por aqui nessa mensagem, porque ele nos dá uma informação que é muito importante. Ele nos diz o que está na gênese, o que está na base desse comportamento. E que não pode ser ignorado por nós, né? E aí vocês podem pensar, mas o orgulho é uma coisa ruim? Quando a gente fala de orgulho, a gente teve aqui um estudo sobre orgulho há um mês atrás, mais ou menos. O orgulho é a humildade. Mas o orgulho é algo ruim? A gente pode dizer, né, que sente orgulho por ter adquirido um imóvel, por realizar uma conquista, né? Um orgulho por concretizar, por concluir uma formação. Os pais, geralmente, né, eles sentem orgulho dos filhos, gostam de dizer isso, né? Dão um sorriso gostoso quando falam disso. Por quê? Que orgulho é esse? Né? O orgulho porque eles estão progredindo, porque estão evoluindo, estão amadurecendo. Então, nesse sentido, o orgulho é ruim? É desse orgulho que a gente está falando? Não, né? Esse orgulho aqui, ele quer dizer o quê? Satisfação. Mas é dele que os irmãos estão falando? Não. Ele fala em orgulho ferido. Então, nós estamos falando de alguém que tem dificuldade de lidar com críticas, de lidar com comparações. Então, a menor comparação é algo muito ruim, é algo muito pesado, né? É algo que mexe com a estrutura desse ser. É como se, ao identificar um erro, o seu valor ele fosse atingido. E que valor é esse, né, que nós entregamos muitas vezes nas mãos do outro? Para que o outro diga quem nós somos, né? Para que a opinião do outro seja tão importante nas nossas vidas. É como se a sinalização de uma imperfeição fosse um ataque. E eu posso perguntar aqui, tem alguém perfeito aqui? Porque essa condição, ela é humana, né? Quem não erra? Quem acerta o tempo inteiro? Quem não tem esse direito? Então, por que a sinalização do outro com relação a isso? Né? Porque muitas vezes o outro está certo. Às vezes a gente se coloca em um lugar em que nós de fato não estamos, né? A gente se acha, muitas vezes, né? Isso eu não estou falando da pessoa que se acha sempre o mínimo, não, tá? Mas muitas vezes o outro, ele sinaliza coisas que pertencem a nós. E que nós precisamos ouvir, sim, com atenção, com humildade. Precisamos prestar atenção e reconhecer se essas características, de fato, pertencem a nós. Ou seja, eu não valido totalmente, né? Eu não aceito totalmente, porque eu também preciso me conhecer. Mas eu preciso aceitar algumas coisas. Porque muitas vezes isso acontece o quê? Para o nosso progresso. Então, isso abala muitas vezes a nossa confiança, a nossa autoestima. E para além dessas ações que são orgulhosas, a gente tem uma pessoa que sente muito medo. Porque o medo, ele está ali, né? Na base do orgulho. Tem medo, ele se machuca, se sente machucado ao se sentir desconsiderado. Ao se sentir, é como se isso fosse de fato um ataque. Ou seja, a importância é para fora. Ela não é nutrida dentro. E são essas questões que a gente precisa olhar quando a gente fala da cólera. O irmão diz também que até mesmo a impaciência
causada pelas contrariedades decorre dessa importância atribuída à personalidade. Então, o orgulhoso, ele realmente, né, ele tem essa questão que é muito profunda, que é muito forte. O colérico, ele se volta contra tudo, né? Se volta contra as pessoas, se volta contra objetos inanimados, como diz o texto, sem se dar conta que ele é a sua primeira vítima. Então, quando ele faz para o outro, ele já foi afetado. E que ele vibra isso, né? Ele vibra. Isso quando a culpa não é de Deus, da economia, da política, da religião. Sempre, né? Das outras pessoas, é claro. Ou da sua composição física, como diz o texto. Muitas pessoas falam isso. Hahnemann, que é o outro espírito que traz a segunda mensagem, ele nos diz o seguinte: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Então, a cólera, ela é uma condição espiritual. Lógico, né, que tem pessoas que têm um corpo, né, como ele diz, um corpo bilioso, linfático. Mas isso não vai fazer com que a cólera se manifeste dessa forma. Os chineses, eles falam muito, né, sobre a composição yin e yang, né? O yin é aquela coisa mais para dentro, o yang é para fora. Mas isso não define a cólera. Bom, atribuir ao corpo físico, né, a cólera é um pretexto que muitas pessoas utilizam o quê? Para não reformarem a sua condição. Então eu coloco a culpa em muitas pessoas, né? Em tudo. Mas eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo ter essa dimensão do que esse comportamento faz comigo. Do quão ruim é. Tem muitas pessoas que só olham, inclusive, né, depois que isso acontece e quando fazem muito mal. E a proposta que a gente tem aqui é de olhar antes. De olhar para o que está na base. Às vezes a gente fala, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não tenho como mudar, não tenho tempo de mudar. Como não? Nós temos sim. Todas as chances, inclusive. Então, dito tudo isso, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, né? Sabendo da gênese da cólera, de que forma nós podemos dominá-la? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro a gente precisa mapear esse comportamento, né? Porque ele não vai acontecer para todos da mesma forma. Né? Eu, Rosana, o Edivaldo, o seu João, nós todos podemos ter esse comportamento e para cada um vai ser de um jeito. Né? O calo vai ser diferente para cada um de nós. Então a gente precisa mapear, precisa investigar como que anda essa questão do orgulho na nossa vida. O que mexe com a gente? Né? O que eu aceito? O que para mim é muito ruim? Porque é para esse comportamento que eu preciso olhar, para não chegar às vias de fato. Bom, depois a gente precisa entender que trata-se de um processo. E que o processo, ele demanda tempo, demanda paciência. Então são coisas que não vão ser resolvidas de uma hora para outra. Sendo que, eu já falei aqui, né, que os espíritos nos asseguram que é uma condição espiritual. Mas o fato de demandar tempo não quer dizer que nós podemos começar agora. Já. Nos olhando com franqueza, com verdade. Bom, depois, através da vontade. Bom, com uma vontade firme, nós podemos mudar as nossas más tendências, né? Domar, vencer as nossas inclinações mais, como diz o Evangelho. E muitas vezes a gente vai precisar desenvolver outras virtudes que estão lá, nas instruções dos Espíritos, as instruções anteriores.
Que virtudes são essas? A benevolência, a paciência. Semana passada o assunto foi obediência e resignação, são assuntos importantes. A humildade, a paciência. Essas virtudes, elas precisam criar corpo, serem robustas em nós. A gente precisa criar espaços para elas. Porque quando a gente faz isso, né? Esses comportamentos e as inclinações mais, elas vão diminuindo. Bom, esses são os ensinamentos de Jesus, né? Ele não diria isso para nós se a gente não fosse capaz de aprender, de assimilar e de executá-los. Bom, são virtudes, como eu disse, que a gente vai desenvolvendo. E qual é o objetivo da nossa reencarnação? É de que a gente evolua, né? De que a gente progrida, de que a gente saia daqui melhores do que nós chegamos. E para isso, eu preciso investigar essas inclinações. Eu preciso saber como a cólera age em mim. Bom, e para finalizar, porque o tempo aqui ele passa bem rápido e daqui a pouco a Rosana vai me dar uma plaquinha, eu trouxe uma história, que é uma história que a gente costuma contar para as crianças. Como tem crianças aqui, né? A gente costuma contar para as crianças. Que ela fala da raiva, que também está ali, né? Como eu falei, está ali na base. E essa história, a gente dá o título, né? A raiva do menino e o carvão. Algumas pessoas já devem conhecer, mas é uma sugestão para quando a gente estiver com esse sentimento, né? Virando um comportamento, que a gente, enfim, né? Que a gente esteja ali provocando um incêndio dentro da gente. A história é a seguinte. Certo dia, um menino chegou da escola muito irritado. Ele contou para o pai que tinha brigado com os colegas, que estavam com muita raiva dos amigos. Ele parecia mesmo transtornado pela raiva, como se quisesse bater em todo mundo que encontrasse pela frente. Pacientemente, o pai perguntou se ele queria se livrar dessa raiva. E o menino disse que sim. Aí o pai propôs: sabe aquele lençol branco que está ali no varal? E o menino disse: sei. O pai falou: você vai pegar pedaços de carvão que está nesse saco e jogar no lençol. Jogar toda a sua raiva sujando o lençol. E o menino perguntou: e eu vou me sentir melhor? O pai disse: vamos ver. Bom, o menino foi jogando os pedaços do carvão e quando ele acabou, ele estava imundo. Com as mãos, os braços e as roupas sujas do carvão. O menino ficou olhando o lençol sujo e depois olhou para ele mesmo, imundo. E o pai dele disse então: você viu o que você fez com a sua raiva? Você jogou toda contra o lençol, mas ela também voltou para você. O lençol está preto de carvão e você também. É como se fosse a sua raiva indo e voltando. O menino ficou calado, olhando para o lençol sujo e para ele mesmo. Então, que nós possamos pensar nessa história toda vez que nós sentirmos esse sentimento crescendo dentro de nós, quando nós sentirmos raiva que a gente não conseguia elaborar, quando a gente sentir vontade de explodir, né? Porque a cólera é uma explosão. Que a gente possa pensar que tudo que a gente dá, a gente recebe também, né? Então, que nós possamos refletir sobre esse assunto, pensar sobre ele durante a semana. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos uma ótima noite. Gratidão, Senhor. Unindo os nossos pensamentos para te agradecer profundamente por essas reflexões que nos tocam fundo, que nos ajudam a vasculhar aonde essa cólera, aonde essa raiva se esconde, caso ela não esteja em evidência nas minhas atitudes.
aonde eu ainda sou colérico, belicoso. E esses textos, Senhor, nos ajudam a olhar para dentro, a encontro, nos convidando ao encontro com nós mesmos, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Melhores no amor, melhores em nossas atitudes diárias, como nos convidou a página de abertura. E assim, dia a dia, somente hoje, exercer o teu Evangelho. E fazendo desabrochar em nós as nossas virtudes, as nossas melhores intenções. E temos uma bússola, né, Senhor? Onde Tu nos ensinaste que o coração fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. São sempre ensinamentos para nos ajudar nessa caminhada evolutiva e fazer dela uma alegre evolução. Porque Tu nos disseste, né, Senhor? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós também podeis vencer. E aqui estamos nós, Senhor, nos preparando a cada encontro para nos vencermos. Gratidão, Senhor. Como é bom poder sentir o Teu amor tocar em nós. E que essas vibrações, Senhor, se estendam, que o vento leve, para que alcance cada coração, cada mente, até o infinito. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, que não dá nem vontade de sair daqui, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, na certeza que o Senhor ficará conosco, para que confirme essas vibrações do passe que vamos receber e dar-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Gratidão por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Quanta luz